Bom, lembra que eu falei que a gente ia falar do coeficiente de dilatação? Aqui tem uma tabela, tá? Que traz o coeficiente de dilatação de alguns materiais. Então, aqui a gente tem o latão, por exemplo. Ele tem esse coeficiente de dilatação aqui, ó, 2,0 vezes 10 na menos 5. Como a gente está olhando que todos os expoentes aqui são 10 na menos 5, a gente vai mensurar o coeficiente de dilatação pelo numeral da frente. Então, você vê que o latão dilata melhor do que, o cobre, que é 1,7, do que a prata, que é 1,9, né, do que o vidro, que é 0,9, certo? E aqui o que melhor dilata, né, o que vai sofrer maior dilatação é o chumbo, né? Tem um coeficiente de dilatação maior que todos eles, ó, 2,9. Nessa parte desse vídeo, a gente vai falar de lâminas bimetálicas. E o que são essas lâminas bimetálicas? Elas são constituídas por duas lâminas unidas entre si de materiais de coeficiente de dilatação linear diferente. Então, o que acontece? Se, por exemplo, a camada superior de uma lâmina dupla for constituída de chumbo e a inferior de alumínio, então vamos ver, ó, o coeficiente do chumbo 2,9, do alumínio 2,4. Então aqui você tem o chumbo com coeficiente de dilatação linear maior, né? E ocorrer o aumento de temperatura, a lâmina se curvará para baixo. Quem que estava embaixo, gente? O alumínio. Então, o que acontece? O chumbo dilata mais e ele vai aumentar mais de tamanho daquele lado, né? E ela vai se curvar para o lado daquele constituinte de menor coeficiente de dilatação. Já vamos entender porque tem uma figura no próximo slide, tá? Isso acontece porque o coeficiente de dilatação linear do chumbo é maior que do alumínio. Então, tá aqui, gente, por exemplo, tá? Aqui tem um termostato. Esses tipos de equipamentos são muito comuns em ferro de passar roupa, chapinha de cabelo, que ela arma e desarma sozinho, liga e desliga sozinho. O que acontece? Essa resistência aqui vai aquecer a lâmina bimetálica, tá? Uma lâmina que é constituída por dois materiais diferentes. Então, essa resistência, ela vai aquecer. Esse coeficiente de dilatação aqui é maior, tá? Então, quer dizer que essa lâmina, ela vai se dilatar mais. Então, ela vai se encurvar para aquele lado, como se ela estivesse aumentando mais de tamanho do que essa, tá? E aí, vai se afastar. Isso faz com que interrompa a corrente. Então, desarma o circuito. Quando ela resfriar, ela volta para essa posição aqui. E aí, a corrente passa de novo, tá? E aquece novamente o eletrônico que precisar aquecer, o ferro, a chapinha, o que tiver que aquecer, que a gente estiver utilizando, né? Que tiver no termostato. Então, ali, ó, as lâminas são utilizadas como componentes de termostatos, por exemplo, e ferros elétricos automáticos. Quando a temperatura do aparelho aumenta, as lâminas bimetálicas que fazem parte do circuito elétrico se dilatam diferentemente e o conjunto se curvam, interrompendo o contato elétrico. Assim, o aparelho desliga. Ao resfriar, as lâminas perdem o encurvamento, restabelecendo o contato com o circuito, e o aparelho volta a funcionar. O processo é contínuo e possibilita a manutenção da temperatura dentro de uma pequena faixa de variação, tá? Então, é isso aqui que acontece, né, nos aparelhos que ligam e desligam sozinho, certo? É uma lâmina bimetálica que tem dentro deles, e isso aqui geralmente aparece em algumas questõezinhas, tá? De dilatação térmica linear, o começo é isso. Eu preciso que vocês tenham em mente que sempre que eu tiver dois materiais diferentes, eles vão dilatar de forma diferente, tá? Por quê? Por causa do coeficiente de dilatação linear, tá? Então, claro, não existe só essa tabela. Essa tabela é uma pequena amostra, existem tabelas enormes com inúmeras substâncias, tá? Então, às vezes, por exemplo, a gente usa a dilatação linear no nosso dia a dia.
tá preso uma tampa de uma garrafa de um vidro de conserva, por exemplo. Se eu aquecer esse vidro como um todo, a tampa que é de metal vai dilatar mais, então ela vai soltar, o vidro vai dilatar menos. Tá? Então, a gente pode utilizar essa parte da dilatação térmica no nosso dia a dia a nosso favor, tá? Tomando todos os cuidados necessários, certo? Agora, vocês vão ter algumas atividades sobre isso, atividades cursivas, tá? E aí, na próxima aula, a gente faz a correção fazendo todas as observações. Beijo e até a próxima aula.